transformar lixo em dinheiro. Parece um exagero, mas é exatamente isso que a empresa de hoje faz. Pega em sucata metálica, funde-a em fornos elétricos e gera lucros na ordem dos milhares de milhões de dólares. A Nucor é a maior produtora de aço dos Estados Unidos e provavelmente uma das mais subestimadas. Enquanto muitos associam esta indústria à ineficiência e à poluição, esta empresa tornou-se uma referência em rentabilidade, flexibilidade e sustentabilidade. Mas então, como é que funciona a indústria do aço? E por que razão tantos analistas consideram esta uma das empresas mais bem geridas do mundo? Ora, hoje vamos descobrir o segredo da Nucor. Um verdadeiro caso de estudo em estratégia, execução e visão de longo prazo. Fica desse lado e vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. A Nucor é uma das empresas mais emblemáticas da indústria siderúrgica norte-americana. Foi fundada em 1958 e teve uma evolução muito singular, passando de uma pequena fabricante de produtos metálicos para se tornar a maior produtora de aço e recicladora metálica da América do Norte. Este crescimento foi sustentado por uma estratégia de integração vertical, uma forte cultura corporativa e a adoção precoce de tecnologia disruptiva, como foram os fornos de arco elétrico, que revolucionaram a produção de aço ao permitir uma abordagem muito mais flexível e eficiente no consumo das matérias-primas recicladas. A Nucor opera assim num setor altamente cíclico e competitivo, a indústria siderúrgica, um pilar fundamental da economia industrial moderna. Este setor é sensível às oscilações macroeconómicas, à procura por parte de setores como a construção civil, o setor automóvel, a energia e as infraestruturas, bem como à dinâmica dos preços globais das matérias-primas e à política comercial internacional. O modelo tradicionalmente intensivo em capital e energia tem vindo a evoluir com exigências acrescidas ao nível ambiental, quer de eficiência, mas também de digitalização. É neste enquadramento que a Nucor se destacou através de uma operação verticalmente integrada, altamente descentralizada e marcada por uma gestão de custos muito eficaz, focada no retorno ao acionista. O modelo da empresa assenta assim numa cadeia de valor completa, composta por 3 segmentos operacionais interligados entre eles: a produção de aço através dos steel mills, produtos derivados do aço, os steel products, e o fornecimento das matérias-primas. Esta estrutura permite à empresa controlar os principais vetores do custo e da qualidade, ao mesmo tempo que maximiza a criação de valor através de produtos transformados com uma maior margem. E para ser mais fácil entender, eu vou mostrar-vos como é que a produção de aço é executada. A imagem que veem apresenta de forma esquemática o fluxo industrial da produção de aço, desde a angariação das matérias-primas até aos produtos finais utilizados nos setores que mencionei. Este diagrama contempla as duas principais rotas tecnológicas da produção moderna: o método tradicional, baseado em fornos de oxigênio, e a rota mais moderna e sustentável, baseada no tal forno de arco elétrico, que é precisamente onde a Nucor se insere. Ao contrário dos grandes produtores industriais que iniciam o processo com o minério de ferro, o carvão e o calcário, a Nucor adota um modelo mais eficiente e ambientalmente responsável ao produzir através da reciclagem da sucata metálica, uma matéria-prima base introduzida diretamente no forno, que depois se funde através da eletricidade de alta intensidade, dispensando o uso de outras matérias e diminuindo significativamente as emissões de carbono. Após a fusão inicial, o aço líquido passa por um processo de refinação, que ajuda à composição química do metal, conforme os requisitos técnicos do produto final. Depois seguem-se o lingutamento contínuo, onde o aço é moldado em formas semi-acabadas, como são os slabs, os billets e os blooms, blocos intermédios que depois servem de base à fase seguinte da transformação. Transformação essa que consiste em reaquecer os blocos anteriores e transformá-los em produtos para diversas tipologias, desde chapas laminadas e placas até barras estruturais ou perfis para a construção pesada.
Importa destacar que o modelo baseado nestes fornos elétricos não é apenas uma questão de eficiência energética, é também uma escolha estratégica que posiciona esta empresa como líder na transição para o chamado aço verde, ao alinhar na produção com os critérios ambientais mais exigentes. Isto também permite à empresa ajustar rapidamente a produção às condições de mercado, uma vantagem crítica nesta indústria que as outras fornalhas não conseguem ter porque têm de estar sempre ligadas. Olhando em detalhe para os segmentos, o segmento de steel mills ou de produção é o núcleo da operação e representou aproximadamente 61% das vendas em 2024 e aqui inclui-se a produção do aço em folha, estrutural, barras e placas, utilizando os tais fornos de arco elétrico que consomem sobretudo sucata metálica. Em segundo, o segmento dos produtos de aço capitaliza sobre este aço que foi produzido para oferecer soluções com maior valor agregado. Incluem-se aqui edifícios metálicos pré-fabricados, sistemas de prateleiras industriais, estruturas metálicas, bem como portas industriais, painéis isolados e componentes para infraestruturas críticas como os data centers. Este segmento tem margens superiores também devido ao nível de especialização e engenharia associado aos produtos que mencionei. E por último, o segmento das matérias-primas assegura o fornecimento estratégico aos outros dois, incluindo operações de reciclagem via uma segunda empresa, unidades de produção de ferro de redução direta, os DRIs, e participações em ativos de gás natural. Esta capacidade de autoabastecimento reforça a resiliência da Nucor face à volatilidade dos mercados internacionais e das matérias-primas. No que respeita à presença geográfica, a Nucor é uma empresa com foco na economia norte-americana, mas com exposição também internacional crescente e estrategicamente seletiva. Através de joint ventures, como no México, serve o mercado automóvel mexicano e em parceria com a japonesa JFE. Uma outra joint venture, com a Steel Technologies, opera no Canadá e também no México e, além disso, tem ainda uma presença na Europa com escritórios na Suíça, servindo assim o tal braço internacional de trading de metais. Do ponto de vista analítico, a Nucor apresenta características que a tornam numa referência no setor em termos de disciplina financeira e eficiência operacional, como já vamos ver a seguir, terminando 2024 com um forte balanço e uma política contínua de retorno ao acionista marcada por 52 anos consecutivos de aumento do dividendo. Ainda assim, a rentabilidade sofreu ajustamentos de alguma forma naturais após os picos extraordinários durante o ciclo inflacionário dos 3 últimos anos. E isto ocorreu porque a indústria do aço como eu mencionei, é fortemente sensível ao ciclo económico. Após um período de procura excepcionalmente elevada, durante os anos de estímulo pós-pandemia, a atividade global abrandou. E abrandou bem. Em 2023 e 2024 assistimos a uma normalização dos preços, uma queda de volumes na procura em algumas geografias e uma contração da margem de lucro de todas as empresas no setor e a Nucor não foi exceção. Este contexto de desaceleração foi influenciado pelas razões que eu várias vezes mencionei, as taxas de juros elevadas nos Estados Unidos e na Europa, que reduziram o investimento em construção e infraestruturas, uma retração no setor imobiliário da China, que também continua a ser o maior consumidor mundial do aço, e a reconfiguração das cadeias de abastecimento e políticas industriais nacionalistas que provocaram alguma volatilidade nos fluxos internacionais. Felizmente, a posição financeira da empresa é sólida, com mais de 4 mil milhões de dólares, mas não só. Os ativos são muito superiores aos passivos e não à custa de intangíveis ou de goodwill. A dívida supera ligeiramente os 6 mil milhões e são sobretudo obrigações emitidas com taxas de juros que vão dos 2% aos 6% e que na prática rondam os 600 milhões de dólares de pagamentos por ano. Este ano o valor sai ligeiramente desse intervalo, é um facto, um valor que, diga-se, já foi renovado com taxas de juros superiores entre os 4,5% e os 5%. Ora, com um comportamento destes, é imperativo olhar para os juros da dívida e o quão próximo é que estes estão dos lucros operativos. Afinal de contas, se a operação não gerar um valor 4 ou 5 vezes superior aos juros, a situação pode rapidamente tornar-se crítica. No ano passado, os juros foram de 200 milhões, um valor que foi inteiramente pago pela liquidez que a empresa tem a render juros no banco. Assim que logo à partida, os juros a pagar não seriam um problema, no entanto, caso a Fed comece a baixar as taxas de juros, o valor que recebe não se vai manter tão alto. Olhando para o lucro operativo, estamos a falar de valores na casa dos 3 mil milhões de dólares, ainda assim mais de 10 vezes acima dos juros da dívida, o que é sinónimo de solidez e estabilidade. Já tínhamos visto que os lucros da Nucor estão em queda desde 2022, uma normalização que tem acompanhado o preço do aço nos mercados e olhando para os fluxos de caixa, o cenário é
idêntico. Os fluxos de operação caíram 60% desde 2022 e o pior de tudo é que o CAPEX continua a crescer e a bom ritmo, deixando apenas 800 milhões para aplicar. Mas onde é que raio a empresa está a gastar tanto dinheiro? E há boas e más notícias. As boas é que a empresa está a investir para aumentar a capacidade de produção. Novas fábricas em West Virginia e Carolina do Norte vão ser capazes de produzir 3 milhões e 430 mil toneladas, respectivamente. Tendo em conta que atualmente a Nucor produz à volta de 18 milhões de toneladas, estamos a falar de um aumento de 15% de capacidade de produção que mantém a empresa nas 20 maiores produtoras de aço mundial e, diga-se, é a única americana na lista. Portanto, por aí tudo bem. A empresa investe no futuro e com as políticas protecionistas do presidente atual até faz sentido, mas também há más notícias. É que dos 800 milhões que sobraram o ano passado, a empresa pagou o dividendo de 500 milhões e gastou mais de 2,2 mil milhões em recompras de ações. Reparem como nos anos anteriores a coisa até passava. Em 2023 os fluxos de caixa livres foram de 4,5 mil milhões, que deram para recompras e dividendos muito facilmente. 2022 foi ainda melhor, já em 2024 a coisa não chegou. Agora, importa perceber até que ponto é que estas recompras são importantes para a empresa, porque obviamente não é sustentável endividar-se e gastar o dinheiro para recomprar ações. E, segundo a política da empresa, eles não querem perder o rating de crédito A, que têm atualmente, o que seria inevitável se aumentarem muito a alavancagem. Ora, com um EBITDA o ano passado de 4 mil milhões e outro tanto em liquidez, o múltiplo da alavancagem é muito inferior a 1, pelo que existe aqui flexibilidade para a alocação de capital que vimos de forma pontual. Com um programa de recompras aprovado em 23 e faltando apenas 800 milhões para gastar, é muito provável também que este ano o cenário se repita sem que isso chegue a afetar os ratings. Portanto, temos aqui uma empresa que atualmente navega um declínio na indústria, fruto de uma desaceleração económica a nível mundial, que até conseguimos ver na produção mundial de aço. Esta estagnação não é novidade, isto já aconteceu no final da década de 90, na grande crise financeira, depois em 2015 e agora desde 2021. Mas a tendência na procura parece continuar presente para as projeções do futuro. Mas antes de saltarmos essas projeções, vamos olhar para o passado da empresa, validar a trajetória da mesma antes de começar aqui a desenhar cenários possíveis. É verdade que a performance passada não significa performance futura, mas olhar para o passado é o melhor que nós temos disponível para avaliar os riscos e oportunidades do futuro. Dito isto, a receita cresceu a 6% ao ano, o EBITDA a 16% e os lucros líquidos a 38% ao ano. E obviamente, alguns de vocês ficaram desde já entusiasmados, mas calma lá, é que estamos aqui a comparar precisamente com 2015, que foi o ponto mais baixo do ciclo do aço que vimos. Se o crescimento, por exemplo, fosse comparado com 2016, a coisa já fica mais normal. Os lucros cresceriam a 12% e o EBITDA apenas a 9%. Portanto, o crescimento é efetivamente bom, mas não é aquela coisa fora de série que tínhamos visto inicialmente. Estes 12% depois são ajudados com 3%, com as recompras de ações, o que digamos nos deixa com um crescimento dos EPS acima de 15%. Isto, para quem conhece a fórmula do Peter Lynch, do PEG, significa que a ação deveria no mínimo valer um múltiplo de 15 vezes os lucros do próximo ano, que é, curiosamente, exatamente o contexto atual. Bom, mas voltando então à história. O payout do dividendo tem sido seguro, abaixo dos 60%, a alavancagem esteve também sempre controlada, com a dívida a crescer a 3% ao ano, muito abaixo dos lucros. Já métricas de performance como o ROI que estão a sofrer, devido não só à despesa de investimento, que ainda não está a trazer resultados, as tais fábricas que nós vimos, mas também há forte redução de lucros nos últimos anos. E mais importante, se calhar, que isto tudo, é que os fluxos de caixa estão na mesma ou pior ainda este ano do que estavam há 10 anos atrás. Convém lembrar que, retirado aqui o CAPEX de investimento este ano, poderíamos dizer que praticamente não cresceram na última década. O salto que vemos ali nos últimos 3 anos são o resultado no disparar do preço durante a pandemia, mas é de facto uma desilusão a empresa não ter sido capaz de crescer os fluxos de caixa. E vamos com este
triste sinal para as projeções. Por um lado, se os sinais já eram depressivos, com a indústria do aço a crescer a 4% ao ano, ficaram ainda pior. No entanto, existe aqui alguma luz ao fundo do túnel, porque a procura por aço verde, esta tendência de procurar cada vez mais soluções sustentáveis a nível ambiental, dá à Nucor uma posição privilegiada para beneficiar dessa direção. O setor está sob forte pressão para reduzir a pegada carbónica, a produção de aço é responsável por cerca de 7 a 9% das emissões globais de CO2, assim que há uma migração gradual para tecnologias mais sustentáveis. E que tecnologias são essas? Bom, precisamente os fornos de arco elétrico que a Nucor usa. Não só existe a migração para esses fornos, como também o desenvolvimento de tecnologias alternativas, como o ferro direta, ou DRI, que, mais uma vez, é usado pela Nucor. Além disso, iniciativas como o CBAM na União Europeia estão a influenciar o custo da exportação e importação do aço baseado na intensidade carbónica. Portanto, as empresas que já operam com este tipo de fornos nem precisam de fazer essa transição, enquanto produtores tradicionais baseados em carvão, como na China, na Índia e na Europa de Leste, vão enfrentar custos de transição muito mais elevados. Assim que, para a projeção do EBITDA, eu vou dar aqui crescimentos entre os 3 a 7% ao ano, ganhando alguma cota de mercado, com um múltiplo de 7 vezes, o que nos oferece uma oportunidade de valorização de 4% ao ano até 2034. Ora, isto não é suficientemente atrativo, tendo em conta que a média do S&P 500 é de 8%. Um valor, digamos, que só seria atingível caso a empresa conseguisse crescer o EBITDA a 7% ao ano ou que continuasse a comprar ações de forma agressiva. No que toca aos fluxos de caixa, eu uso as perspectivas dos analistas até 2027, onde os mesmos apontam para um regresso aos 4 mil milhões de dólares de fluxos de caixa livres. Depois aplico novamente uma queda mais ou menos semelhante à do contexto atual, resultando isto num crescimento anual de 14% até 2034. Um valor, sem dúvida alguma, fora do que foi o resultado histórico da empresa, mas se nós avaliarmos o crescimento entre 2017 e 2021, o início do ciclo e ligeiramente antes do pico anterior, vemos que a empresa conseguiu crescer mais ou menos a 17% ao ano. Assim que fica mais ou menos clara a expectativa do mercado, em que estamos no vale do ciclo do aço atual durante este ano, e lá para 2027, 2028, talvez se atinja novamente um pico. Ora, nestas condições, o valor intrínseco de uma ação seria $127, ligeiramente acima do preço de mercado atual, mas caso cresçam mais devagar, a rondar os 10% ao ano, o valor intrínseco de uma ação cairia para os $90, algo mais em linha com a minha expectativa. Até mesmo no caso do múltiplo PE, preço-benefícios, nos diz que a mediana histórica da empresa é de 13 vezes e que atualmente está acima desse valor, nas 15 vezes. Em jeito de resumo, a Nucor representa um caso de sucesso industrial, não há dúvida nenhuma disso, combinando uma liderança de mercado com uma resiliência cíclica e disciplina operacional, tudo bem, e também por isso faz parte do meu portfólio desde 2020. A minha exposição é curta, é verdade, é uma posição que neste momento ronda os 200% de mais-valias, com um dividendo superior a 5%, que eu só pensarei em reforçar caso o preço da empresa atinja a zona dos $100 por ação. Até lá, vou procurar navegar os ciclos e ser paciente. É que, como eu disse, a indústria do aço vive um momento de reestruturação estratégica, empresas com modelos baseados nos fornos de arco elétrico, acesso a matérias-primas recicladas e focadas na sustentabilidade, vão estar melhor posicionadas para navegar este novo paradigma. A diferenciação daqui para a frente não vai ser feita apenas pelo custo por tonelada, mas cada vez mais pela pegada carbónica, pela flexibilidade da resposta à procura e pela integração tecnológica. Ora, a Nucor, com a verticalidade, a saúde financeira e já operando os tais fornos, encontra-se numa posição competitiva de vantagem dentro desta realidade industrial em transformação. De qualquer das formas, eu gostaria de conhecer a tua opinião em relação a esta empresa, assim que partilha lá o teu bitite na caixa de comentários. Os mercados tiveram uma semana negativa, exceção feita aos índices americanos, que esses sim conseguiram fechar com performances muito próximas de zero. Foi, no entanto, uma semana recheada de notícias interessantes. Os Estados Unidos aprovaram mais uma lei orientada a criptomoedas, mais concretamente a stablecoins. E isto no sentido de regular o espaço, já que Trump proibiu a criação das CBDCs nos Estados Unidos. Esta lei vem obrigar a que as stablecoins sejam garantidas por ativos líquidos, como dólares ou
dívida pública americana e força também a publicação dessas reservas mensalmente. Ora, isto abre a porta que qualquer entidade privada pode passar a emitir moeda digital desde que garanta a paridade com o dólar através de ativos americanos. No entanto, stablecoins algorítmicas não estão incluídas. Se tu não sabes o que são stablecoins ou as diferenças entre elas, dá uma olhadela no episódio que eu publiquei aqui há um tempo sobre este tema. Foi também uma semana onde a Fed decidiu manter as taxas de juros nos 4,5% porque quer esperar pelo terceiro trimestre, onde, em teoria, o impacto das tarifas na economia americana se vai começar a notar. As empresas aumentaram os estoques quando saiu a notícia dos aumentos das tarifas e por isso não vimos grande coisa nos primeiros 2 trimestres. Mas, segundo Powell, a música vai ser diferente já a partir de agosto. A somar a isso a instabilidade no Médio Oriente, com o Irão a ameaçar fechar o Estreito de Hormuz, o preço do petróleo pode subir descontroladamente, como aconteceu em 2022, e aí sim a inflação torna-se novamente um problema. Portanto, e para desespero de Trump, a Fed adotou uma posição mais passiva, ao contrário do Banco Central Europeu. Também parece que vem aí nova descida do IRS. A medida por cá custará 500 milhões de euros e só podemos ficar contentes com este tipo de iniciativas em baixar impostos, sempre e quando seja responsável do ponto de vista fiscal. O Ministro das Finanças diz que sim, pelo que teremos de ir acompanhando a evolução do déficit para ter essa certeza. O que fica sim a faltar é uma reforma fiscal mais profunda, porque isto de só diminuir o IRS não simplifica nada. Eu continuo a bater na tecla de eliminar o imposto de selo, mas, por exemplo, coisas como uma flat tax num regime fiscal simplificado para PMEs e trabalhadores por conta própria também pode ajudar ou estimular o empreendedorismo e o investimento. Por falar em investimento, os estrangeiros controlam 75% dos valores das ações cotadas na Bolsa Portuguesa. Não é de admirar, já que existem bastantes fundos internacionais a investir nas nossas empresas e também o desinteresse generalizado da maioria dos portugueses pelo mercado nacional. As famílias portuguesas representam apenas 7%, um valor menor do que era em 2013, e a título de curiosidade, o mercado português ronda aos 70 mil milhões de euros de capitalização, ou, se quisermos, todas as empresas cotadas em bolsa aqui em Portugal valem o mesmo que a Coinbase ou a 3M. No que respeita ao meu portfólio de ações, está neste momento nos 49% de valorização e rendeu perto de 92 dólares em dividendos no mês de junho. Veremos também aqui se vamos conseguir superar o máximo de 170 dólares em março. Também vos quero mencionar que o FinChat mudou agora o nome para Fiscal AI e melhorou também o tipo de acessos que oferece. Agora vocês conseguem ver coisas como relatórios completos gerados por inteligência artificial, que vos mostram um breve resumo da informação mais importante, ou até para algumas empresas dá-vos acesso aos relatórios da Morningstar, que são muito completos e que podem servir de inspiração e também de aprendizagem. Para isso, eu vou deixar o link na descrição do episódio que tu podes usar livremente. E é tudo por hoje. Deixa o teu like se gostaste do episódio, passa pelo Patreon, onde tens acesso a análises exclusivas e a uma comunidade de investimento com mais de 200 pessoas, e segue-me no Instagram, onde eu vou publicando mais conteúdo durante a semana. Da minha parte, eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos. Eso hace que todos los precios en unidades monetarias suban. El dólar es un activo financiero, entonces sube primero, que es lo que vos estás diciendo. Ahora, cuando sube el precio del dólar, eso hace que suba el precio de los transables. Entonces, después suben el precio de los mayoristas. ¿Y a quién le venden los mayoristas? A los minoristas. Entonces sube el precio de los minoristas. El último precio, ¿cuál es? El salario. Por eso cuando vos tenés una devaluación, a los que estás jodiendo es a los trabajadores. Porque en esa dinámica son los que llegan último en el ajuste de precios. Eso se llama efecto Hume-Cantillon. Es algo que se perdió en la literatura cuando llegó Keynes, que Keynes era un bruto y no sabía nada de moneda.